Olá, boa noite todo mundo. Começando com as apresentações. Vou deixar o vídeo gravado. Meu nome é Andréa Schultz. Eu fui aprovada em mais de 10 concursos. Estou com o projeto Concurseiro Real. Eu faço umas lives todas as quintas-feiras. Vou fixar aqui um comentário. Live com concurseira abençoada. Senão eu esqueço de fixar o comentário. Meu look é Van Gogh. Sempre agradecer as parcerias. Estou me achando muito bonita. Vamos lá esperar minha convidada entrar. Meu nome é Andréa Schultz. Prazer todo mundo que está aí. Boa noite. Futura PRF, Túlio. Oi, Bibi concurseira. Concurseira compenetrada. Dila Isa. Oi, Dila. Dinô. Oi. E aí, espera a minha convidada entrar. Minha convidada é Raíssa. O perfil dela é concurseira abençoada. Ela estudava para tribunais, estudava para o TRE, fez várias provas, foi aprovada para PRF. Vamos lá esperar ela entrar. Agradecer todo mundo que está entrando. Oi, Cris Gentil. Oi, Cris. Oi, Isa Sobral. Deixa eu ver aqui. Agradecer todo mundo que está entrando. Prontinho. Olá. Opa. Vamos lá esperar a minha convidada entrar. Então, eu fui aprovada em mais de 10 concursos. Eu faço geralmente área de tribunais, sou formada em Direito. E estou fazendo umas lives com Concurseiro Real toda quinta-feira. Hoje minha convidada é Raíssa. Ela tem um perfil bem bacana, concurseira abençoada. O A é só um, concurseira abençoada. Ela estudava para vários TREs, para outros tribunais. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre a história dela. Esperando ela entrar. PRF, melhor órgão. Vamos ver, começar a conversar um pouco sobre o trabalho dela. Eu acho também que é um trabalho muito bacana. Conheço umas pessoas que foram aprovadas. E estou aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Enquanto a colega não entra. Vamos lá. Lembrando sempre que eu deixo as lives gravadas. Às vezes eu olho aqui para o lado porque eu deixo o WhatsApp aqui aberto caso aconteça alguma coisa. Eu sempre deixo as lives gravadas no meu canal do YouTube. Tem o link na bio. E deixo também aqui no IGTV. Futura PRF, eu ainda não fui chamada. Estou aí em algumas listas. Na minha biografia aí também tem os concursos que eu fui aprovada. Alguns concursos estão parados, alguns concursos não foram nem homologados ainda, tipo o TRT que entrou. E estou aqui esperando a nomeação. Vamos lá começar. Olá! Oi! Oi, tudo bom? Primeiro contato aí que estamos tendo frente a frente, só por inbox, por DM. Isso. Eu queria que me pediram para, quando começasse a live, para fazer as apresentações, para você Tá. falar de onde você é, qual é seu estado, em que ano você se formou, apesar que isso ser muito relativo, porque tem gente que para de estudar, fazer uma introdução assim com esse tipo de apresentação. Veja se a imagem tá boa. Tá Tá bom? centralizada, tá bom. Bom, meu nome é Raíssa, eu sou formada em Direito. Eu acho que eu me formei, eu nem lembro, viu, quando eu me formei, mas acho que foi em 2014. Eu tô... 2013 para 2014. E... O que era mais que você queria saber? Ah, meu estado. Seu Eu estado. sou de Aracaju, Sergipe. Hum. E você se formou em Direito, aí começar mais ou menos uma retrospectiva assim, da sua história. Quando você era mais nova, coisa de escola, você gostava muito de estudar, não gostava? Se você tinha uma rotina já de estudo? Então, sempre eu gostei muito de estudar, mas assim, tem matérias que realmente
a gente não só estuda porque tem que estudar, né? Então, assim, eu tive muita facilidade em português, sempre tive muita facilidade em português. E eu tinha muita facilidade em matérias exatas. Eu aprendia muito as matérias exatas. Mas, em compensação, para a PRF foi onde eu tirei a nota mais baixa, foi nas exatas. Que já tinha muito tempo que eu não estudava, e aí deixei para lá, né? Eu fiz direito na federal daqui, na UFES, e assim que eu entrei na faculdade, eu não sabia se eu queria ainda o que era que eu queria, né? Mas eu sabia que eu queria concurso, mas não sabia qual. Eu vivi muita faculdade, eu fiz projeto de pesquisa, eu fiz tudo que tinha na faculdade, assim, de estágio, essas coisas todas eu fiz. E aí saiu o concurso do banco, o Banco do Nordeste, foi o meu primeiro emprego público, né? E aí eu acho que eu passei quando eu estava no primeiro ano da faculdade, mas eu só fui chamada no último ano da faculdade, imagine, no final do concurso praticamente. E aí eu entrei no banco, fiquei trabalhando, acho que uns 2, 3 anos eu fiquei só trabalhando, fiz só a OAB, só para ter a OAB mesmo, e depois eu fiquei só trabalhando, fiquei me dedicando ao banco e curtindo um pouco, né? E aí, quando foi em 2016, acho que setembro de 2016, se eu não me engano, teve uma greve do banco, que foi, acho que uns 3 meses de greve. E eu fiquei em casa, né? Tive que ficar em casa e tal. E aí eu comecei a estudar para concurso. Eu falei, eu vou começar a estudar para outro concurso, porque já não estava assim, já não me agradava mais. E aí eu comecei a estudar para tribunais e resolvi focar em TRE. Eu só estudava para TRE. Fiquei 2016, o final de 2016 e 2017 todo estudando para TRE, bem focada, fazendo o que todo mundo dizia, estude só para um concurso. E eu achava que seria assim que eu ia passar em alguma coisa, né? Diferente. Mas os TREs acabaram. Eu acho que eu fiz 6 TRS durante 2017 todo. Pernambuco, São Paulo, Paraná. O último foi o de Tocantins. E aí, quando eu já estava bem melhor preparada, acabaram os TRS. E aí eu fiquei eu entrei o ano de 2018 sem saber o que era que eu ia fazer. Eu queria continuar a estudar para concurso, já que eu já estava estudando, eu não ia perder esse tempo que eu já estava estudando. E aí eu fiz um tribunal que foi TJ Alagoas que teve, mas eu não fiquei bem classificada, só fiz para analista. Eu não queria mais fazer nível médio, já disse, não vou fazer mais nível médio porque a concorrência era muito maior e a pessoa tinha que fechar a prova praticamente. E aí eu parei de fazer nível médio. Fiz esse TJ Alagoas em março de 2018, fiquei classificada, mas não fui chamada, né? Fiquei acho que em 60 e pouco, alguma coisa assim. E Ainda aí, não foi chamada, né? Porque o concurso está vigente ainda. Assim, mas aí não eu saiu nem, nomeação. mas eu acho que não chega, não. Ser analista é bem difícil, né? Chamar todo mundo. E aí, depois disso. Peraí. Voltou? Voltou. E aí, depois disso, eu fiquei. Não sabia o que fazer. Eu já tinha feito 2 provas de polícia. Tinha feito uma PM de agente daqui de Sergipe. Há muitos anos, eu acho que no banco mesmo, eu acho que foi o único concurso que eu fiz na pausa que eu dei de 3 anos que eu entrei no banco. Foi o único concurso que eu fiz, assim, fiz aleatório, me classifiquei, fui até as fases de entrega dos documentos e na hora lá eu desisti, eu preferi ficar no banco. E eu fiz um de polícia civil depois. E esse de polícia civil eu perdi na corrida, no TAF na corrida. Daqui também de Sergipe, de agente. E aí eu deixei pra lá, concurso de polícia eu fazia assim, só porque era no estado mesmo, né? Só que aí saiu o PM de novo, aqui em Sergipe, em 2018. E aí, como eu só estava fazendo nível superior, eu falei, vou fazer para oficial. Aí fiz para oficial, me classifiquei e perdi de novo no TAF. E aí eu perdi no TAF na Barra, dessa vez. E aí, assim, eu fiquei muito puta, né, por ter perdido na Barra, porque eu não estava numa classificação boa, mas muitas meninas que estavam na minha frente tinham perdido em coisas que eu achava, assim, um absurdo ter perdido, entendeu? Tipo abdominal, flexão, coisas que eu passava tranquilo. E aí eu estava muito empolgada, mas eu perdi na Barra por 3 segundos. Eram 45 segundos e eu perdi por 3 segundos. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, porra, não, eu vou ter que continuar treinando,
porque eu não posso perder mais nenhum concurso por isso, né? E oficial da PM eu realmente queria, porque eu achava que, assim, focava mais no salário, né? O salário é bom, eu ia ser a chefe de muita gente e eu ia estar no meu estado. Então, estava tranquilo, eu não tinha nem pensado na parte do militarismo. Mas, Deus sabe o que faz, né? Enfim, eu fiquei muito puta, mas deixei pra lá. E aí eu peguei, cismei e falei que ia estudar só pra defensoria. Eu falei, eu já vou estudar pra defensoria. Que era assim, não é um sonho que eu tenho, mas era o cargo fim que eu almejava. Por exemplo, assim, não, se fosse pra eu escolher qual cargo fim que eu queria, era a defensoria. E aí eu comprei todos os livros de defensoria, assim, vários livros, e comecei a estudar. E aí tava estudando certinho, tava lendo bastante, só que assim, a rotina de quem trabalha e estuda é bem complicada. Eu acho que e para esses cargos altos, assim, grandes, e que tem muita matéria, e que tem prova oral, prova discursiva, essas coisas assim, bem específicas, eu acho que a gente entra em desvantagem, entendeu? Quem trabalha e estuda está muito em desvantagem. E aí E deixa eu falar uma coisa, assim, com a tristeza dos TRS de terem parado, né? Porque, assim, teve muito concurso, teve ano que teve muito concurso, você mesmo fez 8 em um ano. E eu acho que 2017, 2018 teve muito concurso da Defensoria também, né? Sim, teve bastante também. Só que assim, eu nem era muito ligada nisso, né? Eu não... Como eu tava... Agora foi o meu. Eita, socorro. Como eu tava no banco, eu achava que eu não tinha condições de passar estudando e trabalhando. Uhum. Mas depois de ter cismado, assim, com esses concursos que eu tinha batido na trave, eu falei, não, eu vou tentar, e vou tentar assim mesmo, trabalhando e estudando. E aí eu comecei a estudar. Mas quando saiu. Aí começou a surgir as histórias da PRF. E eu tinha gente conhecida que trabalha na PRF. Tem um primo meu que trabalha na PRF. E eu vi a vida dele era muito boa na PRF. Assim, ele gostava bastante, ele falava muito bem. E aí eu falei, quem sabe seja, né? Eu não seguia ninguém da PRF, inclusive. Eu não seguia ninguém para me inspirar nada. E aí, quando saiu o edital, eu resolvi fazer. Eu falei e botei assim na cabeça, vai ser o último concurso que eu vou fazer dentro do banco. Se eu não passar nesse concurso dentro do banco, eu vou sair do banco e vou só estudar. Porque eu estava muito cansada já desde 2016, estudando e trabalhando. E você fica naquela, né? Se culpando por você querer sair, não poder sair tanto, mas eu ainda saía. Eu não era desse tipo que, só vou curtir depois. Eu ainda saía, mas você ainda fica se cobrando, né? Pô, vou ficar até quanto tempo? Assim, trabalhando, estudando, não sei o quê. É bem chato, entendeu? Aí eu falei, não, vai ser meu último concurso. Como o edital era curto, acho que foi 3 meses só de edital, eu falei, pronto, 3 meses dá para eu resolver minha vida. Ou eu faço esse concurso e passo, ou eu vou me programar para sair do banco e estudar para outro concurso de vez. Aí pronto, me arrisquei, já foquei só em lei seca, fiz umas estratégias boas, né, que graças a Deus deram certo, que foi focar só em lei seca e questões. E graças a Deus deu tudo certo. E antes de sair, você começou a focar na PRF, quando saiu o edital ou antes? Só quando saiu o edital. Esses boatos que saem, a gente fica só na expectativa, mas eu nunca esperei muito, porque já tinha muito tempo que dizia que ia sair PRF. Meu Deus, de novo. Já tinha muito tempo que diziam que ia sair PRF e não saía. Então, assim, para mim eu continuei estudando para outras coisas, né? Como eu estava estudando para a defensoria na época. E aí, quando saiu, eu realmente foquei. Aí fui atrás de um livro de código de trânsito, comprei um vadimeco mais novo, e assim vai, entendeu? Quais foram as matérias assim que você teve que ajustar, que você teve que incluir, fora código de trânsito? Na PRF caiu, tipo, eu fui pesquisar, estava até conversando com você que eu pesquisei sobre a DPDF, a PCDF, né? A Polícia Civil do DF, que vai ser próximo mês. Isso. E igual a prova da Polícia Federal, CESP também. Meu celular tá super emocionado, Mari. Igual a prova da PF, cobrou estatística e contabilidade.
Aí a prova da PRF também cai essas coisas assim estranhas ou não? Então, eu tô procurando um filtro para tirar essa olheira, que eu tô achando uó. Mas não Entendo, tem eu um que já se tô com o salve. meu. Não tem um que se salve aqui, mas ok. Enfim. É, Acontece. é. Mas, então, entrou raciocínio lógico, né? Que eu não estudava há muito tempo. Entrou física e entrou Nossa, informática, física. e o código de trânsito, né? E assim, o Uhum. código de trânsito, a parte de trânsito eram 40 questões. Então, era um terço da prova. E não era só o código de trânsito. Tinha várias resoluções que são super aleatórias, assim, né? Super... Um monte de resolução que você fica louco. Muito número, muita coisa para decorar. Foi bem complicado essa parte. E na parte assim de você criar uma estratégia nessa parte do código de trânsito, você já tinha uma ideia pelas provas anteriores que iria cair tanta questão do código de trânsito? Que até para Não, as pessoas que vão estudar assim para PRF, isso. Não, no edital já veio dizendo quantas questões seriam, né? No edital ah, veio discriminado quantas questões. E aí, Alex, quantas questões não? Veio discriminado. Eu não lembro bem como foi, mas veio já certinho, a gente já sabia que ia ser muito de trânsito, né? E, uhum. e, e aí, assim, eu coloquei trânsito, eu acho que eu estudava 4 vezes na semana, fora o simulado. Então, assim, eu li o código, acho que 3 vezes, o código inteiro, e as resoluções eu não li todas por inteiro, né? Eu li algumas, as principais, Uhum. e li os resumos de várias também. No livro que eu comprei da Juspodium, aí eu li também. E no simulado caía e eu olhava o que era que tinha caído. E perguntaram aqui a questão de raciocínio lógico e informática. Como é que você fez, já que você não estudava? Eu falei isso já algumas vezes no meu Instagram. Eu fiz uma coisa que ninguém deveria fazer, né? Eu negligenciei total, porque assim, eu me inscrevi em um curso online de videoaula para a PRF reta final. E aí eu joguei a responsabilidade toda pro curso. Então, assim, informática, raciocínio lógico e física, eu queria aprender no curso. O que eu fosse aprender seria no curso. Só que não deu muito certo. Minhas notas nos simulados não eram boas. Eu não tive tempo para estudar mesmo essas matérias. E aí eu me arrisquei. Assim, eu meio que me arrisquei, porque eu fui sem saber muito. Por sorte, na véspera da semana mesmo de prova, um amigo meu, PRF na Veia, fez umas lives de física. E aí eu pude entender algumas coisas e, por sorte, caiu uma questão bem parecida e eu consegui alguns pontinhos. Porque senão eu não teria feito absolutamente quase nada, entendeu? Assim, acho que nada mesmo. É. E aí eu. E Vá, pode falar. Fala. tem a questão de CESP ser muito estratégia, né? E é bom a gente Sim, ver o que as outras pessoas fazem, porque são 120 questões. Ninguém vai sim. acertar no nível superior 120 questões. Não. Então, você não tem tempo, você tem 3 meses. Se tiver uma matéria que você sabe que vai cair 10 questões, sei lá, 7 questões, e você, sei lá, dá uma olhada por cima, você pensou nisso quando foi fazer numa questão de estratégia? Então, se eu não me engano, ela estava dividida em blocos, é porque já tem um tempinho eu estou esquecida. Mas, assim, se eu não me engano, eram blocos. A parte geral, Uhum. a parte de trânsito e a parte de direito. Se eu não me engano, foi assim. E a parte geral tinha várias matérias, né? Português, informática, raciocínio lógico, atualidades, história da PRF, era tudo na parte geral, isso aí. Então, Que assim, são 50, né? isso. E aí, o que foi que eu fiz? A história da PRF eu tinha que ir para fechar, atualidades eu tinha que ir para fechar, para compensar. Português eu tinha que ir para fechar também, para compensar. E aí, essas outras matérias aí, física, matemática, informática, eu tinha que, eu tinha que me arriscar. A pontuação que eu conseguisse estava ótimo. Então, assim, eu não podia chutar, coisa que eu não sabia. E se eu tivesse uma, com certeza eu marcaria. Então, assim, matemática, se eu não me engano, que é raciocínio lógico, tinham 8 questões. Três já eram só de um cubo lá louco, mágico, de raciocínio lógico. Eu olhei pro cubo, não sabia para onde ia. Deixei as 3 em branco. E aí, a primeira questão, ou foi a segunda, sei lá, tinha umas funções.
Aí essa eu sabia, eu marquei as duas e aí ganhei 2 pontos em matemática. Foi coisas assim, bem que eu saí pescando, entendeu? Que tinha lá, que deu para eu saber, que eu sabia, eu marquei. Se não, agora português não. Na hora que eu vi na prova, e meus simulados de português eram todos de 12 a 15 questões no máximo. Quando eu cheguei na prova que vi 20 questões, eu falei, não, se eu não passar nessa prova, eu não passo mais nenhuma. Então eu vou fazer as 20 e vou marcar as 20. Eu acho que eu ainda tinha deixado 5 de português em branco até o final da prova, que eu sempre faço primeiro a prova e vou marcando o que é que eu tô com dúvida. Depois eu volto e vou tentando ver o que é que eu consigo chutar, assim, em tese, né? Mas é assim, um chute mais certeiro. E o resto eu deixo em branco. Então, na hora que eu cheguei em português, que eu tinha deixado uma 5, eu falei, não, eu não vou deixar essas 5. Porque são essas 5 que vão me salvar de lá. E aí eu chutei. Mas assim, um chute muito consciente, entendeu? Consciente. De saber, assim, que eu tenho certeza que dessas 5, se eu errar 2, eu ainda vou ficar com uma, entendeu? Eu sou muito emocionada. Numa prova de CESP, eu não tenho zero maturidade para fazer, eu saio pintando as bolinhas todas e é um problema. Mas eu já consegui a aprovação CESP, que era a minha guerra, era questão de honra, era ser aprovada no concurso CESP, porque eu não consigo ter essa estratégia, mas é bem, bem legal, assim, a pessoa realmente fala, Andréia, deixa em branco, principalmente para a prova de nível superior. Eu acho que É. nível médio vale a pena dar uma arriscada. É, talvez sim, mas assim, é porque o problema é que nível médio é para fechar a prova, entendeu? Praticamente. Essa da gente eu já achei que foi um nível muito alto. Eu tinha feito no preliminar 84 de 120. Eu já estava achando uma nota absurda, É porque muito boa, eu nunca tinha tirado uma nota dessa, entendeu? E anulando, né? E aí, com as anulações, que foram 12 questões, eu perdi muitos pontos nessas anulações. Era muito. Ninguém. Assim, eu falo e o pessoal não entende. Porque eu aumentei a nota, sim, eu aumentei para 91 pontos. Mas eu perdi muitas posições. Porque, como eram 12 questões em jogo, muita gente ganhou 24 pontos. Teve gente que ganhou 24 pontos. Tipo, eu ganhei 7 pontos. É muito pouco, entendeu? Isso foi o que me deixou mais para trás. E eu tinha feito uma concorrência que foi 11.500 pessoas, a minha regional, né? Então, qualquer pontuação era pontuação. E é bem complicado. Mas, assim, eu, desde o início dos simulados, eu sempre fiz deixando em branco. Quando eu chutava, eu errava muito mais, entendeu? Então, assim, é certeza de se eu chutar, eu errar. Eu sabia que se eu chutasse, eu errava. Então, eu deixava em branco. Eu preferia deixar em branco. E como é a questão da discursiva? Redação? Foi redação e por todas as provas que eu já tinha feito CESP de TRE principalmente, eles sempre puxam para o lado da profissão que você está fazendo. Na verdade, eu acho que quase todas as bancas que eu já fiz foram assim. Então, assim, parte de TRE, eles puxavam alguma coisa de eleitoral, alguma coisa de trabalho na eleição, alguma coisa assim. E na PRF, eu sabia que ia puxar alguma coisa para a PRF. Então, para a parte de policiamento, de trânsito, eu imaginava muito que ia cair isso. E aí eu não tive tempo, também foi outra matéria, outra coisa que eu não tive tempo de fazer, foi redação. Mas como eu tinha treinado muito para TRE, eu já tinha tirado notas bem altas na CESP em redação, eu estava bem tranquila. Eu falei, não, redação não vai ser o problema. É o que eu falo muito para o pessoal, assim, às vezes no inbox. O pessoal fica muito preocupado com muita coisa lá na frente, muito lá na frente, sabe? Tipo assim, curso de formação, os caras já ficam me perguntando, ai, como é que vai ser tomar um spray na cara? Como é que vai ser tomar um choque, sei lá o quê. Velho, primeiro você tem que focar em estudar e passar e se classificar na objetiva. Se você se classificar na objetiva, pronto, aí depois você pensa no resto. E assim, se você tirar uma nota muito alta na objetiva, para você não ir para o curso de formação por uma nota na redação, você tem que ter feito muita coisa ruim, entendeu? Porque eu não acho que eu fiz uma redação tão boa. Minha nota foi 18,8, porque eu recorri. CESP é melhor, é mais boazinha, assim, Eu na acho. correção, né? E a gente recorre e sempre ganha ponto. Eu ganhei 4 pontos no recurso, né? E eu acho isso, entendeu? Assim, eu não tive tempo para isso e minha intenção era me classificar na objetiva. Eu arrisquei a discursiva. Eu disse, não, eu vou estudar trânsito e o trânsito, se cair lá, eu vou saber citar alguma coisa que vai valer para a redação. Eu sei formar um texto bem concatenado
E aí eu tenho o tema que vai ser, provavelmente vai ser alguma coisa ligada à PRF, eu estou estudando para objetiva isso. E aí pronto, foi assim que eu fiz. E o tema foi realmente muito tranquilo mesmo. E antes, assim, antes e durante, porque o estudo edital aberto é diferente do estudo antes do Sim. edital, né? Você adotava alguma técnica de estudo, ciclo, não ciclo, zerar uma matéria? Não, eu odeio essas técnicas. Eu sou muito raiz, odeio essas coisas, eu acho muito Nutella isso tudo. Isso é muito puxado para coach, eu não suporto coach. E gera uma frustração, às vezes, né? Muita Eu gente acho. fala, eu não gosto disso porque tem coisa que coloca a meta de 30 páginas, mais 60 páginas, mais 2 horas, e a pessoa Sim, um dia vai no médico, perde. perde. E assim, eu acho que para uma pessoa que, talvez uma pessoa que seja, que só estude, alguma coisa assim, talvez seja uma boa ter umas metas diárias, porque realmente quem está em casa o dia todo talvez não aproveite tanto tempo, acha assim que pode deixar para depois, não sei. Mas para a gente que estuda e trabalha, a gente já tem muita pressão, porque a gente sabe que a gente não tem tempo. Então, assim, para a gente ter uma coisa, colocar, não, hoje eu tenho que ler 50 páginas em 1 hora. Tem dias que você não consegue, tem dias que não dá. Então, assim, minha divisão antes do edital, quando eu estava estudando só para defensoria, vamos dizer assim, era eu pegava o livro, dividia por matérias o dia, eu estudava sempre 2 matérias por dia e lia. E estudava e fazia questão quando queria e tal. Porque eu estava um estudo bem aleatório. Quando saiu o edital da PRF, eu fiz um cronogramazinho meu, um horário, que eu colocava, eu acho que eram 2 ou eram 3 matérias por dia. Eu também ainda acho que eram 2. E aí eu colocava, eu lia durante a semana e eu só fazia questão no final de semana. Fazia um simulado no final de semana. Todo domingo eu fazia simulado. Claro, algumas matérias como direito e português, eu só fazia já questão. Então eu só lia a lei seca e fazia questão. Então eu tinha mais tempo para fazer questão. Mas trânsito, enquanto eu não lesse o máximo, não adiantava fazer questão, entendeu? Aí, assim, vai muito de você se conhecer, vai muito de você saber o que você precisa. Então, quem tem dificuldade em matérias como português, não adianta a pessoa ir se jogar em questão, porque vai só se frustrar. Mas eu que já tinha facilidade, se eu fosse para livro, eu ia ficar muito, muito agoniada, lendo a mesma coisa que eu já sei, entendeu? É muito da pessoa se conhecer mesmo. Com certeza. E você ir testando algumas coisas, eu gosto às vezes de colocar umas metas de horário, que também para você não ficar, às vezes, querendo estudar 3 horas seguidas, que não. Hoje às vezes você consegue, Sim. amanhã também, mas depois de amanhã não vai render tanto. Estavam perguntando de um livro de trânsito que eu sei que você indica lá no seu Instagram, né? Na verdade, não é o livro, não. É o código mesmo de trânsito seco. Hum, Só que assim, ele é da Riddle e ele tem as letras maiores. E aí eu nem ia comprar nada, porque no Vademecum já vem, né? O código de trânsito. Mas quando eu achei esse livro, na Escariz, aqui de Aracaju, inclusive, foi um achado assim, bem aleatório, no início do edital. E ele tinha algumas resoluções também. Então, assim, ele ia me poupar tempo, porque eu não ia precisar ficar procurando todas as resoluções, só algumas que não tinham. E ele tinha letra muito grande. E eu gosto de fazer estudo, leitura, qualquer coisa, riscando. Então, assim, como eu ia ler umas 3 vezes esse livro, eu ia riscar muito o livro. Então, eu falei, não, eu vou pegar com a letra maior, porque me ajuda a escrever melhor lá, a ter mais espaço para botar uma questão que eu errei, eu coloco lá, entendeu? Eu sempre fiz assim, estudo bem ativo. E e aí, por isso que eu comprei ele. Ele é da editora Riddle. É Código de Trânsito Brasileiro, Maxi Letras. Só isso. É mais assim, eu já falei ao pessoal que não precisa comprar. Mas querem comprar, estão comprando. é o que você falou do cursinho. Às vezes a gente deposita a aprovação Sim. Numa coisa no assim que não meio. precisa. Eu falei assim, para quem tem base já, principalmente quem tem base em direito e também base nas exatas. Porque assim, eu acho que nesse concurso, quem tinha facilidade nas exatas se deu muito melhor do que a gente. Não é à toa que a grande parte dos formandos da PRF foram de engenheiros. Porque
Quando a pessoa de direito olha para um edital e vê que tem física, informática e raciocínio lógico, não é todo mundo que se arrisca a fazer. E direito é uma coisa que quem é de engenharia decora rápido e fácil e vai lá e faz, né? E a Não gente fica é de direito. viajando igual a gente, Isso. E a gente é de criando direito coisa onde e não que vai existe. para lá é outra coisa, entendeu? A gente fica bem aleatório. Então, assim, quem tem facilidade já, quem já é formado em direito, que já estuda para concurso, para um edital desses, assim, que é CESP e que é carreiras policiais, agente, PRF, PF, eu, sinceramente, acho que lei seca e questões e pegar a jurisprudência, umas jurisprudências que caem mais, é o suficiente, entendeu? Quem já estuda há um tempo. Agora, claro, quem não tem muita base e que queira pegar curso ou PDF, ou sei lá, livro, aí sim, vale. Mas no meu caso, como eu já tinha uma bagagem boa, só a lei seca com as questões já eram bem suficientes mesmo. E já entrando assim bem para esse mundo de áreas policiais, o TAF, eu vi que na Polícia Civil do DF vai ser só próximo ano, em junho. Eu não sei se é coisa da pandemia ou se também é sempre assim. Demora muito tempo, ou é um mês depois? No da gente foi, acho que, deixa eu ver, a gente fez a prova em fevereiro, acho que início de fevereiro, e o TAF foi final de março. Foi isso, um mês e meio. Então é Mas, bem pouco assim, tempo. é pouco tempo. Depende muito do edital, mas, assim, geralmente é pouco tempo, porque o concurso inteiro demora muito tempo. Depois do TAF ainda tem várias fases, tem psicotécnico, tem exames, aí tem recurso, tem não sei o quê. Todas as fases demoram bastante, numa média de um mês e meio por fase. Então, assim, eles tentam adiantar ao máximo para que o concurso inteiro dure um ano. E é exatamente isso. O nosso concurso, quando a gente se formou em dezembro, foi um ano e alguma coisa, entendeu? O concurso inteiro. Assim. E o TAF, fala aí um pouquinho do. Eu sei que é corrida abdominal, não sei se na PRF tem aquele pulo que você pula de um canto Tem, para salto, outro, pulsão a horizontal. barra. A Fala aí um barra não é pouquinho desse lado, da. não. É do outro, é assim, ó. Pronada, que é pior Cortem ainda. as unhas para não machucar. É pior ainda a barra. Então, o TAF, como eu tinha acabado de perder o TAF da PM daqui, né, de oficial, eu já comecei a treinar mais musculação e corrida. Eu não parei de treinar musculação e corrida, mas treinava sem saber, né, assim, sem foco nenhum. Quando saiu o edital, que eu resolvi fazer o edital, sem saber se eu ia me classificar ou não, eu já comecei a focar nos exercícios. Então, assim, eu peguei planilha com meu professor de corrida, que ele é de corrida, ele é de musculação, ele é de tudo, né? Um professor de educação física completo. Então, ele passava os treinos de musculação, os treinos de corrida, com foco nisso, para melhorar a performance nessas outras coisas. Porque muita gente acha que é só chegar lá e ficar fazendo a barra, e não é. Se você ficar indo fazer barra toda hora, você não vai sair do zero. Porque não é fortalecer o músculo, são outras coisas, entendeu? São outros exercícios para depois chegar e fazer a barra. E aí, assim, eu focava nisso, mas ainda assim, vamos dizer assim, que era antes era sem foco nenhum, esse era um foco médio quando saiu o edital. E quando eu me classifiquei com, acho que assim, um mês e meio antes, né, que foi quando saiu a objetiva. E aí, um mês e meio depois que foi o TAF, nesse um mês e meio aí foi um foco real. Então, era assim, simulado todos os sábados de manhã no sol quente e ao longo da semana os treinos que ele passava para mim. Eu só subia na barra, só fazia o simulado mesmo de fazer corrida em 12 minutos, barra pronada, e etc. A impulsão horizontal, flexão, abdominal. O que era para fazer mesmo, as quantidades, etc., eu só fazia nos sábados, porque para poder o corpo ficar já cansado e você bem cansado no sábado e só fazer isso. Não, tipo assim, eu não tentava fazer durante a semana, porque às vezes você tá cansado durante a semana e você faz ali de qualquer jeito e aí você se frustra mais ainda. Então eu só tentava no sábado. E a barra, principalmente, eu só consegui na véspera de viajar. A barra era Nossa. 12 segundos para ficar em Você cima. precisa se elevar ou é só. Não, Só eles não, né? Ou é colocavam a segurando? Eles já colocam a gente, mas você tem que ficar lá já assim, lá em cima, já assim, ó. Segurando com o queixo lá em cima, assim. E o mínimo era 12 segundos.
Parece pouco, porque no da PM que eu perdi eram 45. Mas eram 45 suspensos, assim, ó, tudo reto, né? É outra coisa. Mas ainda assim, é muito difícil. E assim, eu acho que peso influencia bastante. Eu hoje nem me arrisco a subir numa barra. Graças a Deus que não é obrigatório no TAF da PRF agora anual. Porque eu não consigo nem ficar lá, acho que nem 3 segundos mais. É muito complicado, a pessoa tem que estar muito preparada. Eu estava muito magra. Assim, é bem complicado. A barra realmente é o pior exercício que tem. Bem E difícil mesmo. perguntaram se o TAF é todo no mesmo dia. Todo no mesmo dia. E cada um fez em sua regional e independente do que aconteceu no dia, né? Porque em tese, no edital dizia lá que era para todo mundo fazer em local seco, sei lá, tinha lá em boas condições. Tudo que o edital dizia na hora que a gente foi fazer o TAF estava diferente. A minha pista de corrida estava lama pura. Eu saí com os pés todos sujos de lama. Eu tomei um banho de lama dos meninos logo que a gente saiu para correr, chovendo. E mesmo assim teve o TAF, com qualquer condição. Então, assim, a gente tem que treinar e tem que fazer os simulados em condições bem extremas, porque 2 quilômetros em 12 minutos para as mulheres, eu acho difícil para quem não treina, entendeu? Eu acho difícil. E se eu não tivesse treinado para mais do que isso, no dia eu não teria feito isso. Porque como choveu e estava bem lama, é bem mais difícil. E perguntaram também se a barra é só pronada. E Gabriel tá perguntando se tem uma sequência, se tem no edital, ou se. Sim, Eu a sou barra foi. bem aleatória, assim, nessa área. É, a barra foi só pronada na PRF, só pronada. E inclusive para os homens também foi só pronada. E a ordem, deixa eu ver se eu lembro, viu? A ordem foi barra primeiro, flexão abdominal, impulsão horizontal e o último que foi a corrida. Então, assim, a gente já vai para a corrida morto. E, Cansada. e tem índices para você tirar. Tipo, não é o mínimo para você fazer. Você tem que fazer o mínimo em todos, o mínimo que exige, mas você tem que fazer uma média geral de 3. E os índices são de 1 a 5 que tem lá, entendeu? Então, assim, você não pode fazer o mínimo em todos, porque não vai dar uma média 3. Então, por exemplo, eu tinha mais facilidade em abdominal e flexão. Então, esses eu fui para fazer o máximo. Fiz o máximo nesse, fiz o máximo na abdominal. Na barra, eu não lembro se eu fiz o máximo. Eu fiz 27 segundos, eu não lembro quanto era o máximo. Mas também já fiz assim, mais do que eu esperava. Eu achava que você ia tirar um, que era o mínimo, né? E aí eu ficava fazendo as contas nos meus simulados antes, né? Para ver se dava para eu fazer 3, tirando um na barra e um na corrida. Quer dizer, não, eu vou tirar um na corrida, que é 2 em 12 minutos, e um na barra, e eu vou ter que fechar o resto tudo para dar certo. Mas no final dá tudo certo. Perguntaram se tem um intervalo longo entre um exercício e outro. Não, tem intervalo longo. Assim, depende, na verdade, né? No caso da gente, como estava chovendo bastante, atrasou um pouquinho em alguns exercícios. Mas, assim, é só o tempo de tomar uma água e ir no banheiro, o máximo, entendeu? Porque você está esperando o próximo fazer. Se você não for da primeira bateria, dá mais tempo. Agora, se você for da primeira, pronto, você já vai de um para outro, praticamente. E isso conta na sua classificação, os pontos? Ou é só classificatório? Não, só a barra era só eliminatório. Só eliminatório. Então, É assim, eliminatório. você só tinha que fazer a média 3 para passar. Se você não fizesse a média de todos 3, você seria desclassificado, entendeu? Mas Uhum. fora isso, não contou não para a pontuação. Para a pontuação só contou a objetiva, discursiva, os títulos e o curso de formação. E vamos lá para o curso de formação. Agora que vai chover Exponha. pergunta. Como é como é que são as coisas? Eu sei que foi em Florianópolis, foi Foi. em Santa Catarina. Isso, Pronto. foi Aí rápido. vocês vão para lá. E uma coisa assim, vocês que pagam tudo para ir para lá, durante o curso de formação, vocês já começam a receber alguma espécie de bolsa ou receber salário? Fale também dessas questões, por favor. Tá. O curso de formação é em Florianópolis. Todos os cursos são lá, porque é onde é a Academia Nacional da PRF, que agora é Universidade Corporativa. E a gente vai sem receber nada. Quando chega lá, depois do primeiro mês, aí começa a receber. Como se fosse um salário mesmo, que você recebe depois de um mês de trabalho. Só que no caso lá, era uma bolsa que é metade do salário.
E como é uma bolsa, não tem desconto, né? Não tinha desconto nenhum. Mas era metade mesmo do salário. Então, depois de um mês já recebia e assim sucessivamente. Mas, a princípio, você vai com o seu dinheiro mesmo. E quais são as possibilidades de desclassificação? Eu sei que tem um pessoal que foge, que bebe um pouquinho, que faz umas coisas erradas, que passa por tudo e chega no curso de formação e dá uma escorregada. Tem de tudo. Mas, assim, eu acho que o pessoal hoje em dia está muito mais focado do que antigamente. Não sei, eu acho que hoje, como todo mundo tá numa luta tão grande para chegar, foram poucas pessoas. E olha que a gente teve um curso de formação com 1.200 pessoas praticamente se formando, né? E pouquíssimos foram eliminados. Tem por isso, por alcoolemia, né? Que a gente faz quase toda segunda-feira, a gente fazia de manhã. E alguns dias também, assim, aleatórios, eles pegavam e faziam. Até porque, Um assim, bafômetro, né? isso. É porque, na verdade, tanto para a gente já se acostumar a ser exemplo, né? Porque não adianta a gente vai fazer um etilômetro numa pessoa e a gente não cumprir essa regra. E também para não botar ninguém em risco, porque se a gente está indo para aulas de tiro, aulas de TDP, que são técnicas de defesa, essas aulas todas de abordagem, tal, que a gente tem contato físico ou que tem risco de alguma coisa, a pessoa não pode estar fora do seu normal, né? Fora do sua, tipo assim, alcoolizado ou qualquer outra coisa, porque às vezes a gente acha que uma coisinha pouca, mas É faz uma muito diferença. sério, né? É E muito sério. lá no curso você tem que provar e comprovar que você é capaz de representar a instituição. Isso. Eles E prezam muito agora, por esses valores. A gente, assim, o que eu gostei muito desde o início foi que a PRF é uma das polícias que mais preza por valores que tem a ver com os meus valores, que é transparência, respeito, ética, eficiência, entendeu? Essas coisas assim que são valores que a gente realmente profissionalismo, são valores que eu realmente me correlaciono e acho que tem a ver comigo, e ela preza muito por isso. Então, assim, tem que exigir dos alunos que eles já tenham uma postura de policiais, assim, apesar de não sermos, a gente tinha que ter uma postura desse jeito. Então, assim, certas atitudes que as pessoas podiam tomar lá, vamos dizer assim, desobediência de alguma regra lá, né, algum normativo interno lá, já é um motivo já para se instaurar alguma coisa. Mas, assim, nada foi arbitrário, entendeu? Quem foi desclassificado ou quem saiu do curso de formação teve direito à defesa, teve testemunha, tem tudo normal, assim, bem um processo administrativo interno mesmo. e a questão da escolha do lugar que vocês iam trabalhar, como é? O meu caso foi diferente porque meu concurso foi regionalizado. Então, eu já escolhi o estado antes, né? Na inscrição eu já escolhi. Então, todas as fases eu realizei na Bahia, porque foi onde eu escolhi, que era mais perto daqui de Sergipe. Um perto que não é tão perto, né? Porque para quem mora na A Bahia, Bahia, a gente acha que Sergipe é colado com a Bahia e é tudo perto, mas não é. Eu fui parar num local que para eu chegar aqui em Aracaju eram mais de 12 horas de viagem. Então não era perto, mas eu estava do lado. E todo mundo que escolheu seu local de lotação na inscrição teve que fazer todas as etapas lá. Então, assim, é um gasto de dinheiro muito grande, um investimento muito alto desde o início. E talvez por isso eu até concordo que não seja mais regionalizado, porque interfere muito, né? Muita gente não consegue fazer em locais que tenham mais vaga, por exemplo, por conta da distância, por conta do valor. E a lotação em si mesmo, o local mesmo onde eu fiquei, eu escolhi no dia da minha formatura. A gente foi para lá de manhã, a formatura ia ser de tarde. E assim, eu tava puta da vida, né? Porque eu queria me trocar, queria ir para um salão e tive que ir para a PRF de manhã para escolher a lotação sem entender por quê. E olha que eu era da comissão de formatura e eu fiquei sem saber nada. Ninguém falou pra gente que a gente seria nomeado no mesmo dia. Então, assim, a lotação a gente escolheu no dia da formatura, porque no dia mesmo eles leram lá a portaria de nomeação, e aí na portaria já sai a lotação em que você escolheu. Então, imagine como foi corrido para a gente ser nomeado no dia, né? E aí foi assim que a gente escolheu. e como é, você ainda continua no seu lugar? Já conseguiu ser redistribuída? Já, eu já vou
para Brasília. Eu passei 6 meses no interior da Bahia, no operacional, como o pessoal fala, né? Na pista. Eu gosto da atividade operacional. Todo mundo acha que a gente não tem vocação, mas não. Eu fiz tudo o que tinha que fazer, peguei o que todo mundo quer pegar. Mas, assim, a distância era muito grande. Eu estava muito, muito longe de tudo. Eu já morava em interior há mais de 6 anos por conta do concurso do banco. Então, para mim, a primeira oportunidade de eu ir para um lugar melhor, assim, de estrutura mesmo, de civilização, eu iria. E, fora isso, eu tive que lidar com muito acidente. E, assim, das atribuições da PRF, para mim, é a que eu menos gosto. E não era nem por ver gente morta ou sei lá por quê. Era porque você fica muito na tensão. Você tá ali fazendo seu trabalho durante o dia, são 24 horas de plantão. E aí você rala o plantão inteiro. Quando você chega à noite, que as coisas são mais assim para você ficar em QAP, mas você fica ainda assim, né? Eu ficava muito na tensão de vai ter um acidente, eu vou passar a noite lá, entendeu? E eu tive vários, eu acho que eu fui a sorteada. Eu duvido alguém nessa turma ter pego mais acidente que eu, assim, em 6 meses. E assim, era de virar noite. Você ficava lá em pé, assim, só a alma mesmo, entendeu? É muito cansativo e eu achava assim, depois você ficava morto no outro dia, entendeu? Você tava acabado. E aí eu não foi para mim essa parte, entendeu? Aí eu tentei ir logo para um lugar que pelo menos isso não tivesse. Se tivesse a parte operacional, eu estaria de boas. Mas eu preferi me arriscar e aí eu tô no administrativo agora. Eu tô indo para Brasília, removida, e vou trabalhar lá na sede, lá em Brasília. Passei agora 2 meses lá convocada. E agora eu tô de convocação remota, trabalhando já ainda pro pessoal de lá. Só pepino. Quem pensa que administrativo não trabalha, na PRF trabalha demais. E só pepino mesmo. Tem que lidar com gente alta mesmo, os diretores, os PRFs que pedem ajuda em alguma coisa. Então, assim, é tudo para ontem. É bem, bem complicado. Mas, assim, eu gosto bastante. Eu tô gostando bastante. Mas é bom que as pessoas têm essas opções, né? Porque quem gosta Tem gente que gosta de rotina, tem gente que gosta de poder trabalhar, bater o ponto e ir embora, tem gente que gosta da questão dos plantões. Perguntaram da remuneração dos plantões. Vocês têm um extra diário, alguma coisa assim? Não, a remuneração é uma só para quem está no administrativo ou para quem está no operacional. O que tem de diferente é plantão extra que às vezes a gente faz. A gente é chamado e oferecem, aí quem quiser faz um plantão extra. Aí ganha um valor lá diferente, assim, sabe? Mas quem tá no plantão ou quem tá no administrativo é a mesma coisa. Uhum. Essa coisa boa de você ter as duas opções, eu acho bacana. Sim, E nós temos ainda 10 minutos de live. Assim, se você tem alguma coisa, vou abrir para perguntas, porque realmente eu ia falar alguma coisa da pandemia, mas como o pessoal está fazendo muitas perguntas, deixa eu voltar aqui. Quem quiser fazer pergunta, vamos lá. O que é que você mais gosta da PRF? eu gosto muito dessa interdisciplinaridade. Eu gosto que tem a opção da pessoa trabalhar com o que ela é formada. Não totalmente, mas tem. Eu faço despacho de processo, eu analiso casos, eu analiso legislação interna. Então, é uma coisa que eu gosto bastante. E muita gente que é formada em outras coisas, engenharia, computação, isso tudo é bem aproveitado. Se a pessoa quiser trabalhar com isso, ela vai trabalhar, entendeu? A PRF tem muito disso. E se você se cansar, você pode ir para voltar para a pista e tal. Bem, isso aí eu acho bem legal mesmo. Você não tem assim um ponto final. Você pode mudar totalmente sua rotina a depender, claro, das oportunidades e da competência que você tiver, né? Mas tem muita oportunidade, sim. E tem, assim, uma questão de se você pronto, você está no administrativo, você é formado em direito, você pode ir para esse lado. Tem gente um amigo meu é veterinário, ele estava querendo entrar e acha que também tem um direcionamento para lidar com os cachorros, a parte Isso, consegue. dos Isso. animais. Tem E isso muito daí é isso. muito interessante, né?
Tem sim. Estão perguntando se tem como trabalhar na área de investigação, mas eu acho que é mais para PF ou na PRF também tem uma coisa. Tem. Não, investigação não tem não, é inteligência o nome, né? Mas tem Uhum. também. Aí vai depender tudo de competência, às vezes a pessoa já trabalhou em algum órgão que tenha isso. Vai depender de muitas coisas, mas é um amplo leque lá que você pode trabalhar também. Você acha que no concurso geral do. Vamos ver. Você acha que no concurso geral, sem ser regionalizado igual o seu, se é muito difícil ser lotado no Nordeste? Muito difícil, já digo logo. Porque esse regionalizado já foi difícil, porque ele não teve vagas para o Nordeste, ele só teve na Bahia e acho que Piauí e Maranhão. Então não teve em quase lugar nenhum do Nordeste. E na Bahia só teve em 2 locais que são muito longe de Salvador. O Nordeste é uma das regiões, e eu acho que se não for a mais difícil por remoção, pelo que for. Muita gente quer morar no Nordeste, porque a qualidade de vida é muito boa, né? Então, assim, todo mundo que faz o concurso da PRF, a maioria faz primeiro para o Norte, porque é onde tem mais vagas, ou porque é lá que precisa, se for um nacional, geralmente é lá, e depois tenta ir para o Nordeste. Mas, assim, não é impossível ir. Consegue ir, mas demora um pouquinho. Mas, gente, com a PRF a gente consegue viajar para tanto lugar, com operação, com tudo, que consegue ir no Nordeste, consegue ir para Floripa, consegue viajar para vários locais. Eu tenho uma máxima que eu sempre falo. Primeiro você tem o problema, depois você resolve o problema. É Que é a isso. mesma questão que você estava falando das notas, que o pessoal fica De falando, ai, do tudo. curso, que você falou de levar spray de pimenta na cara, que você fala lá no. Que todo mundo fica preocupado com isso. Mas você tem que preocupar primeiro em passar nas objetivas. E a Eu mesma coisa do acho. seu lugar de lotação. Sim, todo mundo fica muito preocupado, mas tem locais de lotação que são de difícil fixação, que é o que a gente fala, que a pessoa ganha adicional de fronteira. Então, tipo, a pessoa já ganha 2.000 a mais só por estar em outro local, entendeu? E aí você consegue fazer troca de plantão, você consegue visitar a família uma vez no mês, por exemplo. Claro, não é o melhor dos mundos. E assim, para mim, que já estava há muito tempo morando no interior, eu já queria realmente sair do interior. Mas dá para viver tranquilo. Tem muita gente que vive e espera e depois volta, entendeu? Eu conheço várias pessoas que estão voltando para o Nordeste, não voltam para a sua cidade ainda, mas assim, uns 3, 4, 5 anos, consegue voltar para perto já, entendeu? Tem muita gente perguntando do psicotécnico, como é. A psicotécnica é totalmente aleatório, não dá, não dá pra gente É, falar muito, não. Mas assim, cara, é aquela coisa. Você tem que saber o que é que você tá, para que concurso você está prestando, né? Para polícia. Então, assim, você tem que saber que o que é que se exige de uma polícia. Não pode ser totalmente agressivo, mas também tem que ser um pouco firme. Não pode ser uma pessoa tão dócil, mas também não pode ser uma pessoa totalmente rude. Então, assim, você tem que só dosar a sua personalidade. Então, é difícil você dosar isso num papel, né? Num teste que você faça. Mas é fácil, assim. Minha agressividade deu 90%. Então, assim, se fosse na PF, eu teria perdido. Mas na PRF era uma soma de fatores. Então, assim, minha agressividade deu alta, mas minha, sei lá, não lembro que outra coisa lá deu mais baixa e aí compensava. Então, assim, é você ser você, mas é difícil, mas é uma ter coisa noção do difícil. cargo e também E ser uma ter pessoa noção. razoável. É razoável. Eu acho que já estão pedindo aqui um bloco extra. Deixa eu ver que tem mais pergunta, porque já falaram demais. Mas também essa questão de andar pelo Brasil, você acha que, ó, invistam, vão e não fiquem presos. Ah, eu só vou fazer concurso se eu passar em Natal. Não Eu vão acho, isso. porque eu Invistam para acho, se mudar. porque assim, apesar de eu ter feito para Bahia, me arrisquei bastante, porque em outros locais tinha vaga, e eu pensei em fazer para o Tocantins, mas me arrisquei para Bahia por ser mais perto e tal. Mas assim, cara, depois decide, depois vê o que é que faz. Assim, esses locais mais difíceis de fixação ganha mais, tem adicional, tem mais operações. Tem muitas coisas assim que não tem o que pensar agora, entendeu? Ah, vou ficar longe da família, vai. Mas qualquer concurso que você vai fazer, é muito difícil ter concurso só na sua cidade e ter vários concursos. É muito difícil. Aqui em Sergipe mesmo tinha um tempo que não tinha. Aí depois começou a ter vários. Aí vai ter um tempo que vai parar de ter concurso.
Então, assim, você vai ficar se prendendo a isso? Não vai, cara. Patrícia perguntou se em relação à moradia, quais os cuidados que um PRF tem que ter no local de escolha. Assim, essa questão da profissão, você trabalha, às vezes você trabalha numa cidade pequena, o pessoal lhe conhece, como é essa questão de respeito, você tem que se portar também, representar a instituição? Eu mudei algumas coisas, né? Mas, assim, a cidade onde eu tava, ela é pequena, mas ela respeitava bastante a PRF. Assim, por ter muito acidente, a PRF era muito bem vista e muito bem quista. Então, assim, lá eu andava de uniforme tranquilo, assim, entendeu? Eu ia trabalhar de uniforme, já voltava de uniforme, às vezes parava, tomava café. E o pessoal bem tranquilo comigo mesmo, assim, muito tranquilo mesmo. Mas tem locais que realmente podem ser mais perigosos. Lá não era o caso. Já assim, em Brasília eu já tive que trabalhar de uniforme e eu fui porque eu fui de Uber e fui com mais outra pessoa. Sozinha eu não iria. Eu levaria o uniforme e trocaria lá, entendeu? Mas depende, assim, você vai. Isso aí você vai pegando o feeling à medida do que você está trabalhando e como você está trabalhando. Quanto mais você aparece, mais você é lembrado. Então, depende, né? Você vai moldando isso aí. E como eu saí logo do interior e fui logo para lá, aí eu já nem assim esquentei muito, porque em Brasília todo mundo é policial praticamente, né? Então, tem muita polícia lá. Raíssa, você aceita fazer um bloquinho a mais para a gente se despedir com calma, porque já já vai dar o blackout aqui da. Tá, Ui. pode ser. Eu vou fechar aqui, deixar salva no IGTV e a gente volta para se despedir com calma, porque eu fico emocionada aqui olhando para um lado para o outro, aí já já aparece 30 segundos e eu não sei encerrar a live. Aí a Pronto. gente volta, quem tiver aí alguma perguntinha para a gente finalizar, eu coloco lá na outra. Já já eu Tá. volto. Beleza.